como você descarta o óleo de fritura na sua casa. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, cada pessoa no Brasil consome em média 20 litros de óleo por ano. Após o consumo, os resíduos de óleo nem sempre recebem o cuidado especial na hora do descarte. Apenas 2% de todo o óleo produzido no Brasil é reaproveitado. O destino apropriado desses resíduos tem sido motivo de preocupação. O desafio é encontrar soluções renováveis para a reutilização do óleo que não serve mais para uso doméstico. E é exatamente esse o objetivo de um projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF. O trabalho busca utilizar o óleo de fritura descartado como matéria-prima para a produção, sabe do quê? De biocombustível. Interessante, não? Mas antes de falarmos sobre isso, vamos acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. É difícil imaginar como uma cozinha funciona sem que os alimentos tenham contato com algum tipo de gordura. Produto considerado indispensável na maioria das cozinhas, o óleo vegetal nem sempre recebe o descarte apropriado. Dona Eliane Dalprá trabalha há 6 anos na produção de salgados. Para ela, o cuidado com o óleo de cozinha ocorre em todas as etapas da produção. Uso no máximo 2 vezes esse óleo de fritura. Troco cada 2 semanas, até porque não faço muita fritura mesmo, mas cuido para não ficar, para o pastel não ficar muito gorduroso, até para cuidar com os meus clientes do colesterol, guardo em recipientes, em baldes, e tem um senhor que passa buscar sempre. Eu deixo sempre acondicionado num baldinho e uma vez por mês, mais ou menos, eles passam para buscar, que a natureza agradece. Todos esses alimentos que estão aqui na mesa tiveram contato com algum tipo de gordura durante o seu preparo. Mas o óleo de cozinha utilizado para fritar esses salgados não pode ser descartado em qualquer lugar. 1 litro de óleo utilizado para fritar aproximadamente 100 salgados pode contaminar até 20.000 litros de água. Já que não podemos fugir da fritura, podemos tentar pelo menos escapar da poluição. Mas será que todo mundo toma os mesmos cuidados que a dona Eliane com o óleo de cozinha que já não serve mais para o consumo? Não tenho um ponto assim de recolhimento do óleo de cozinha, o descarte é jogado fora mesmo, na natureza. Eu guardo um pouquinho, às vezes eu faço comida para os meus cães, e daí eu ponho, ou senão eu jogo fora no terreno. Não, é? Mistura com água para tirar da frigideira, né? Quando a gente usa, e joga tudo pelo ralo, porque a gente não tem aonde colocar. Eu coloco dentro de um vidro de Nescafé e tapo e boto dentro do lixo do descartável ali na avenida aqui. Junto ele num litrão e guardo e depois faço sabão de álcool. Estou numa caixinha de leite e guardo, porque dá para reaproveitar para fazer sabão. Olha, sempre depois que a gente cozinha, a gente acaba por guardar o óleo mesmo. Em Passo Fundo, a Associação Amigos do Meio Ambiente é uma entidade sem fins lucrativos que faz a coleta do óleo de cozinha. A renda arrecadada com a venda ajuda no sustento das famílias da cooperativa. E sai, coleta e traz para cá e vende. Nós aproveitamos que eles ocupam esse óleo, o que eles vão fazer? Eles vão largar dentro de uma coisa ali para sujar a rua, trazer para cá, a gente aproveita porque a gente ganha pouco e já ajuda a gente. Um projeto de extensão da UPF trabalha para amenizar o problema do descarte incorreto do óleo de cozinha. A proposta é transformar estes resíduos em biocombustível. Mais sobre as ações do projeto, você acompanha agora no estúdio. Para explicar sobre esse importante projeto, que propõe uma solução sustentável para o descarte de óleo de cozinha, estão conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Clóvia Maruzin Mistura, e a acadêmica de Química, Fernanda Uxai. Tudo bom, professora Clóvia? Tudo bom, Fernanda? Professora, esse projeto, na verdade, ele é interdisciplinar, não é de uma unidade ou de um curso, né?
Quem está envolvido com esse processo? Exatamente. O nosso projeto ele tem diversos cursos envolvidos, dentre eles o curso de Física, Química, Administração, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil e outros diversos cursos da universidade, porque é um projeto que visa implementar, então, um trabalho de biocombustíveis e o biocombustível é um assunto interdisciplinar, por isso nós chamamos vários cursos para participar do projeto. O meio ambiente, né? A natureza do tema meio ambiente é uma natureza transdisciplinar. Exatamente. Nós temos que cuidar do mal do nosso. Com certeza. Professora, qual é exatamente as etapas que esse projeto está propondo? Bem, esse projeto já existe há alguns anos, nós estamos numa fase em que nós fazemos educação ambiental nos municípios para a segregação do óleo de cozinha usado, que normalmente é jogado na pia, né, ou então em algum outro meio que não é o correto. Esse projeto ele já visa principalmente o descarte correto, então as pessoas são orientadas de como fazer esse descarte. E agora nós estamos numa fase que nós já passamos pela produção de um biocombustível que foi considerado viável, né, por esse nosso projeto. E hoje nós vamos instalar um equipamento que faz o craqueamento do óleo de cozinha, que é um outro tipo de processo. O craqueamento, o que é o craqueamento? O craqueamento é a quebra pelo calor, que se chama pirólise. Então, nós não estamos fazendo biocombustível pelo método tradicional, que é um método que se usa para fazer biodiesel, mas sim um método alternativo, que utiliza o calor como fonte de energia para romper as moléculas do óleo e transformar esse óleo num biocombustível parecido ou bastante parecido com o óleo diesel. Hoje o biocombustível pode ser produzido a partir de inúmeros materiais. Isso, né? Todo o material que tenha óleo, que tenha um triglicerídeo, pode ser transformado, né, em biocombustível. Então, existem diversos processos, diversos tipos de processos. Nós optamos pela pirólise em função da facilidade de operação do equipamento, porque a ideia é que esse equipamento, depois ele possa ser operado facilmente por uma prefeitura, por uma empresa, ou mesmo aqui na universidade. Tá, a pergunta que talvez as pessoas de casa também queiram fazer, é uma curiosidade que eu tenho, como eu não entendo nada de biocombustíveis, né? O meu carro estaria preparado para receber o biocombustível? Quais são os transportes que podem receber esse combustível depois? Bem, como o biocombustível que nós vamos produzir, ele é bastante parecido com o petrodiesel, ele poderia ser acrescentado em qualquer quantidade, inclusive na quantidade de 100%, nos motores que hoje já rodam com óleo diesel. A ideia é produzir isso em escala para que seja possível utilizar isso em veículos, né? Tanto de prefeituras quanto da própria universidade. E o biodiesel, claro, ele é feito do material reaproveitado, né? Então isso já denota a preocupação ambiental. Mas depois, quando ele está no carro, né? Nos escapamentos, aquilo que a gente vê, esse gás que sai, essa fumaça que sai dos carros, alguns já não tem mais, quer dizer, a liberação dele depois no meio ambiente também é melhor para o meio ambiente? Isso, esse biocombustível, no ciclo dele, ele produz uma menor quantidade de carbono. Então, digamos assim, a pegada de carbono dele seria menor porque ele já vem de um material reciclável. Na questão da combustão, ele tem a mesma produção, né, que os combustíveis normais, mas em função do ciclo total de vida dele, ele é um combustível mais sustentável. E que protege o meio ambiente, consequentemente. Fernanda está há 1 ano no projeto, é isso, Fernanda? Isso, quase 1 ano. Quase 1 ano. O que te chamou a atenção? Por que tu resolveu participar desse estudo? Porque existem inúmeros estudos na universidade que envolvem a tua área, né? Por que esse estudo? Bom, esse projeto, na verdade, ele engloba bastante os processos químicos, as operações químicas, que com o tempo a gente foi aprendendo, fazendo o projeto, além da parte de conscientização ambiental, que é muito importante hoje em dia, né? E tu participa especialmente de que momento do projeto? Bom, eu já participei de uma oficina que a gente realizou em Soledade com professoras, onde nós ensinamos a fazer um biodiesel e até utilizando esse óleo para a produção de sabão. E é mais essa parte mesmo. E de todas as informações que tu recebeu ao longo da experiência que tu tem passado com a equipe do projeto, o que mais te chama a atenção? Do projeto mesmo? Bom, então, a parte da conscientização mesmo, eu achei a utilização do óleo vai ser utilizado para alguma coisa que tem um uso bastante grande. E também esse óleo, além desse uso, ele pode ser usado para um monte de coisa. Clóvis, quais são os outros usos desse óleo?
Bem, o óleo ele é um triglicerídeo, né? Então, no nosso caso, a opção foi por fazer biocombustível. Mas ele pode ser feito sabão, né? Pode ser feito ração animal, pode ser colocado juntamente com a ração. Existem vários usos para esse material que não seja o uso incorreto de jogar ele. Ou seja, a gente só joga fora porque a gente é inconsequente. Isso, as pessoas, na verdade, é um resíduo que é gerado, né? Nós temos uma pesquisa que na nossa região aqui do Planalto Médio, nós produzimos em torno de 320 mililitros por pessoa por mês de óleo de cozinha usado. Então, realmente é uma quantidade significativa de óleo que hoje, nessa mesma pesquisa que nós realizamos, ele está sendo 96% jogado no ralo da pia. E aí, qual é a forma correta? Se eu estou em casa, eu quero contribuir, quero guardar, pelo menos armazenar de forma adequada. O que eu devo fazer? Isso. Hoje em dia não existe separação, né? A maioria dos municípios não tem uma coleta, no caso pública, desse óleo separadamente. Então, o menor dano ele vai ser realizado se você colocar ele num recipiente e colocar no resíduo normal, né? No resíduo orgânico do seu município. Nos municípios onde nós vamos implantar o projeto, nós faremos essa coleta para depois fazer a realização do biocombustível. Eu preciso coar ele para guardar? Ou eu simplesmente pego a minha panela, viro dentro do recipiente, fecho a tampa e vou no lixo orgânico ou entrego para coleta seletiva? Isso. No caso de você colocar no resíduo orgânico, você não tem o que fazer. Para o nosso projeto, nós já no equipamento já projetamos uma limpeza e a retirada da umidade desse material. Então, também não há necessidade de nenhum processo além da segregação no domicílio. Existem pesquisas semelhantes que estão sendo desenvolvidas no Estado ou no Brasil, até parceiros do projeto? Isso. Nós nos baseamos num projeto da Universidade de Brasília, Federal de Brasília, em que eles têm também um tipo de trabalho parecido, em que eles fizeram, né, durante um período, a reciclagem do óleo, mas esse projeto ficou restrito apenas à universidade, juntamente com a Embrapa. E a nossa ideia, então, é ampliar um pouco a ideia do projeto e levar ele para os municípios, né, para os pequenos municípios da região. Com a construção do próprio equipamento. Isso, ele vai ter uma capacidade, né, de tratar mais ou menos 1.000 litros de óleo por dia e nas pesquisas que nós realizamos, 88% desse óleo poderia virar biocombustível. E ele é viável economicamente? Porque às vezes o estudo não chegou até esse momento. Isso, né? Uma nova etapa do projeto prevê o estudo financeiro, né, da implantação do equipamento e quanto que cada litro desse biocombustível custaria. Essa é a parte que o pessoal da administração, né, está trabalhando com a gente no projeto e está fazendo essa pesquisa. Porque a gente vê muitas iniciativas sustentáveis, né? Por exemplo, na hora de construir casas, usando materiais, mas em geral, os materiais que preservam o meio ambiente ainda são mais caros. Né? Será que esse óleo, qual é a perspectiva de vocês em relação ao valor final? Se vai ser mais alto do que o que a gente já paga pelo óleo diesel, por exemplo? Nós fizemos um trabalho de valoração, né, junto com o município, e nós descobrimos o seguinte, que se o pessoal do município utilizar nos caminhões a diesel, as máquinas do município, em 3 anos, se o município construísse o equipamento, ele se pagaria pela economia, né, de petrodiesel que seria utilizado no município. Então, nós temos alguns parâmetros já, né, de que esse material, além de não ir para o ambiente e não causar entupimento de bueiros, não causar poluição de água, né, porque o óleo ele cria uma fina camada sobre a água e não deixa a luz do sol penetrar, não deixa o oxigênio oxigenar a água. Então, se ele for para córregos ou rios ou arroios, ele causa um transtorno ambiental muito grande, né? Então, além desse ganho ambiental, ainda teria, né, o município que participasse teria o ganho financeiro de utilizar esse material, claro, num sistema das suas máquinas, dos seus caminhões. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já falando um pouquinho mais sobre esse projeto de biocombustível. Universidade Aberta de hoje fala sobre um projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF, que busca produzir biocombustível a partir dos resíduos de óleo de cozinha.
Continuam conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Clóvia Mistura, e o professor mestre de Física Álvaro Becker da Rosa. A professora Clóvia estava contando que, no intervalo, que o projeto existe já há bastante tempo, né? Mas agora ele atingiu uma fase onde vocês podem começar a produzir em maior escala. É isso, Clóvia? Isso. Nós temos o projeto desde 2007 e ele vem, então, sendo desenvolvido nos municípios da região e buscando principalmente avaliar a matéria-prima, ver se ela tinha realmente a condição de virar biocombustível, avaliar processos, avaliar rendimento, ver se realmente valeria a pena financeiramente, né? E agora nós estamos já numa fase em que nós vamos poder produzir em maior escala o biocombustível e aí começar a fazer testes de motores e começar a avaliar... Quer dizer, ainda não foi feito o teste de motor, é uma fase posterior. Isso, nós precisamos de uma produção maior para poder, então, usar esse material realmente como combustível, né? Que é essa a ideia. O professor Álvaro é o professor responsável pela construção do equipamento que vai gerar o biocombustível. Sim, a ideia é construir um equipamento que permita produzir uma quantidade um pouco maior para que a gente possa fazer análises de custo, tempo de produção e principalmente ter uma quantidade que possa realmente ser utilizada. Né? Já existe um protótipo? Ainda não existe um protótipo para essa escala, né? Nós temos são protótipos de bancada, de laboratório. Então a ideia agora, o nosso objetivo, a meta é conseguir produzir um equipamento piloto que poderá produzir uma quantidade de até 1.000 litros diários e aí nós vamos ter uma quantidade significativa que nós podemos usar para fazer estudos, testes, avaliar a mistura disso ao diesel comum, enfim, né? Nós temos uma escala. E esse momento da pesquisa até a comercialização final do equipamento e do processo todo vai levar quanto tempo ainda? Nós prevemos em torno de 1 ano para termos o combustível já disponível para os testes em motores. Para os testes em motores, mas para chegar nas prefeituras? Bem, aí no momento em que o equipamento estiver funcionando, né, nós já podemos receber esse material das prefeituras a princípio, né, e devolver esse combustível para que eles possam utilizar. Em relação à participação aos alunos, ao grupo de alunos que está envolvido com o projeto, como isso contribui no processo de formação das diferentes áreas, até por eles trabalharem dentro de uma equipe interdisciplinar? Bem, nós temos estudantes de várias áreas que já participaram do projeto, né, eu quero salientar na publicidade e propaganda, que eles fizeram as campanhas de coleta desse material nos municípios, participaram ativamente. Nós temos os nossos estudantes de Química e Física que vão nas escolas discutir a questão da geração de resíduos em geral, não só o resíduo de óleo de cozinha, mas fazer esse trabalho todo de educação, né, e de discussão. Nós temos o pessoal da administração e da engenharia, que trabalha com a questão financeira, né, da viabilidade, né, de implantação do equipamento. Nós temos os vários cursos têm tido ganhos, né, com esse grupo, porque os estudantes conseguem colocar na prática, né, o conhecimento que eles têm na sala de aula num problema real, em um problema que principalmente vai ajudar a comunidade. Professores, quando a gente fala em meio ambiente, em coleta e separação de lixo, sempre há muita confusão, né? Porque a gente nunca sabe o que botar fora, como separar e como isso afeta o meio ambiente. Então, quem está em casa, para simplificar, o que pode fazer de fato para que esse descarte todo não vá para o meio ambiente e acabe prejudicando? Por exemplo, pouca gente sabe que o óleo impede a entrada da luz e que sem luz o que tem dentro do rio pode morrer, né? E isso acontece com inúmeros outros materiais. Então, qual é a maneira correta de separar o lixo na minha casa? Bem, principalmente tem que prestar atenção de como é a coleta pública, né? Como que ela é realizada e quais são as instruções que essa coleta pública nos dá. Normalmente os municípios adotam, né, separação em 2 tipos de resíduos. Aqueles que são passíveis de sofrer degradação e aqueles que não degradam facilmente. Então, através dessa separação simples, em 2 tipos, né, nós já podemos começar um trabalho de reutilização desse material. Porque o intuito todo realmente é você ter um material menos misturado justamente para poder reaproveitar. Se você colocar todo esse material junto, você está tirando o valor do material. Então, ele não vai poder ser reaproveitado. E aí ele vai ter que ir todo para um aterro, né, que vai acabar ocupando espaço. E nós estamos realmente colocando recursos naturais ali que foram processados e que poderiam ser reutilizados. Então, o ideal é que a pessoa se preocupe como que funciona no seu município e, principalmente,
ter essa, digamos assim, sensibilidade de separar, de fazer a separação, mesmo que, no caso, o município não tenha uma coleta seletiva, mas pensar, né, de, às vezes poder entregar para uma associação, um papeleiro, alguém que possa fazer a reutilização desse material. Porque existem materiais muito nobres nos resíduos. Então, esse material realmente ele deve voltar ao processo produtivo, ele não deveria ser descartado como rejeito, né, que o rejeito é aquele que não tem mais reutilização. Então, isso na verdade, é uma discussão que deve ser feita na sociedade, né, de que sociedade que nós queremos para o futuro. Como que nós queremos qual é a nossa relação com o ambiente, né? Professor, há uma preocupação e um investimento na área da física em processos e equipamentos que façam essa reciclagem, não só do biocombustível, não só do óleo de cozinha, mas do modo geral, de que forma a área está vinculada a essa questão ambiental? Olha, nós temos hoje, por incrível que pareça, muitas tecnologias disponíveis, mas nós não temos pessoas para implementar. E a gente, quando fala em tecnologias, não estamos falando de nada muito sofisticado, simplesmente é uma questão de difusão dessas coisas que já existem. Quando se fala, por exemplo, que a Clóvis falou em reciclagem de resíduos, as pessoas acham que tem que fazer alguma coisa fantástica. Mas vamos fazer umas contas mais ou menos simples. Passo Fundo hoje anda por volta de 200 toneladas de lixo, né? Mais ou menos por aí. Se cada um na sua casa conseguir poupar ou reduzir 10% do seu lixo, e você imagina a dona de casa e aquela pessoa, aquela família, mas o nosso lixo 10%, isso não faz diferença. E de fato, para uma família não faz, mas para um município de 200 toneladas, 10% são 20 toneladas. Para uma prefeitura, isso são menos caminhões, menos combustíveis, menos fretes, né? Então... É um processo que se desencadeia, né? Claro, tu preserva aqui e acaba preservando toda a cadeia produtiva. É o efeito, o que a gente chama de efeito formiguinha. Aquilo que você faz parece ser tão pouco, mas é o que faz a diferença. Se cada um reduzisse o seu lixo, que seria uma utopia, à metade, e com hábitos a gente consegue resolver isso aí, com hábitos bem simples, né? Quantas vezes nós temos um lixo e colocamos tudo misturado junto, né? E você tem tantas pessoas que passam recolhendo e tem sua subsistência a partir disso aí, né? De plásticos e papelão, esse tipo de coisa. Então, simplesmente o fato de reciclar, você consegue, de separar e colocar separado, você consegue estabelecer uma cota de 10% numa casa facilmente. Né? E aí ajudar o meio ambiente. Isso acaba se criando um círculo virtuoso, né? Em que você se preocupa... Não vicioso, virtuoso. Virtuoso. Você se preocupa, você faz alguma coisa, você vai buscar quem faça essa coleta, essa reciclagem, e aí você se envolve na solução do problema. Bom, eu quero agradecer a professora Clóvis, o professor Álvaro e a Fernanda, que participou do bloco anterior, por estarem aqui, compartilharem, então, os conhecimentos e as informações do projeto conosco. Quero dizer que estou muito feliz em voltar hoje. Quero fazer um agradecimento especialíssimo à Fanny, que me substituiu durante a minha licença, e dizer que é sempre bacana voltar ao UniAberta, porque o UniAberta fala de temas muito relevantes. Biocombustível, reciclagem, meio ambiente, nós temos que prestar atenção no mundo ao nosso redor. E se cada um fizer a sua parte, pode parecer bobagem, como disse o professor Álvaro, mas nós podemos fazer a diferença. Tomara que o UniAberta consiga fazer a diferença, lhe fornecendo informações e conhecimentos para você mudar suas atitudes e contribuir para o mundo melhor. Muito obrigada e até semana que vem. Espero você!